Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Quando abrir o vídeo, clique em se inscrever, clique no sininho, clique também nos comentários e faça o seu comentário, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos também com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Envie a eles, peça para eles curtir e se inscreverem. O nosso canal é um canal diversificado. Temos várias matérias. Temos matérias na área apologética, matérias de família, temos também louvores e também vídeos com estudos bíblicos como esse, que fazemos toda semana um resumo da escola bíblica. São mais de 200 vídeos. Nos ajude compartilhando. O título da matéria de hoje é A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. Esse é o tema que falaremos hoje na nossa matéria. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Mateus 12, 24, Beelzebu, o próprio Satanás, é o príncipe dos demônios. Mateus 25, 41, Satanás e os seus anjos já têm um lugar preparado, o abismo. Ainda Lucas 10, 18, 19, Satanás é um ser já derrotado. Atos 8, 7, os demônios são identificados como espíritos imundos. Atos 19, 12, o Novo Testamento descreve os demônios como espíritos malignos. E 1 Timóteo 4, 1, o apóstolo Paulo chama os demônios de espírito enganadores. Aí está algumas classificações aos demônios, a Satanás. O nosso textuário está baseado em Apocalipse 12, 9, que nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, esse Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A nossa verdade prática diz: os demônios são os anjos decaídos, que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Apocalipse 12, versículo 7 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus: E houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aí está o nosso texto de base da aula de hoje, mostrando-nos a derrota final de Satanás, aonde Satanás irá, após o milênio, ser lançado no lago de fogo. A introdução da aula de hoje nos diz que a demonologia, que é doutrina de demônios, estudo de demônios, é uma parte da angelologia, a qual
já tivemos na segunda aula, estamos na nossa terceira. Porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetos do demônio e o seu maioral. Então a nossa aula tratará sobre esse ser rebelde que foi criado por Deus, mas se rebelou contra ele. Tópico 1. Origem dos demônios. Vamos saber os detalhes agora de quem era ele. Os anjos caídos e os demônios. Eles são o restante dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Versículo 9. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Então nós temos aqui alguns livros apócrifos que mostram a realidade da queda de Satanás. A expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25 e 41. No princípio Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o cero da semítria. Ezequiel 28, 12 e 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 ao 15. Com sua queda saíram com ele os anjos, que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro 2, 4, Judas 6. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre esses demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. Então está aí o breve relato sobre Satanás e os demônios, os anjos caídos que se rebelaram contra o Senhor e por isso foram expulsos do céu. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é rebeldes, é quem pratica rebelião. Deus os compara com os demônios. Os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são doimonion, ou demônio, um deus, uma divindade para designar os deuses pagãos, de Deuteronômio 32, 17, e daimon, um espírito mau, demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Então aí está, dentro da mitologia grega, quem são esses seres, quem são esses agentes do mal. Dentro da nossa didática, nós temos quem são os demônios e o que eles fazem. Como já dissemos, eles são os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons, e assim como o ser humano, dotado de livre-arbítrio. Porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-se maus. São identificados como espíritos imundos, espíritos malignos, demônios. Então eles eram bons, mas tinham o livre-arbítrio de escolher adorar ou não a Deus. E Satanás, o seu maioral, como é chamado aqui, quis ser maior do que Deus, quis subir acima do trono de Deus.
Para uma melhor compreensão do fato que estamos falando, leia Ezequiel 28 e leia Isaías 14. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. E por isso, o querubim ungido, Lúcifer, até o momento, não Lucifer, mas era um anjo de luz, alguém que possuía luz, alguém que era maestro do coral de Deus, é derribado de lá e passa a ser Lucifer, e conhecido agora como Satanás, a antiga serpente, o enganador. Junto com ele, uma terça parte dos anjos também se rebela contra Deus e é precipitado do céu para baixo. E aí estão na terra, fazendo toda a maldade, levando o homem ao homossexualismo, a mulher ao lesbianismo, às drogas, ao alcoolismo, ao crime, à prostituição, à mentira e à rebelião dentro da igreja. Porque este é o papel de Satanás. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas ao contrário dele, Deus veio através de Jesus enviado aqui para dar vida e vida com abundância. Só que nós, como os demônios, como diz aqui, somos dotados do livre-arbítrio, ou seja, temos o direito de escolher se queremos Deus ou se queremos o diabo, se queremos Deus ou se queremos os demônios. Quando vamos para a prostituição, para as drogas, para o crime, para o álcool, para o homossexualismo, para o lesbianismo, nós estamos escolhendo o diabo. Mas quando nós rejeitamos todos esses pecados, nós escolhemos a Deus. Quem é que você escolheu? Tópico 2. A batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão. Versículo 7. Miguel é o anjo, o príncipe dos filhos de Israel. Na qualidade de arcanjo, lidera uma guarnição angelical. Daniel 10, 13, 21, 12, 1, Judas 9. O dragão é identificado com o próprio diabo e Satanás, antiga serpente, versículo 9, e uma referência à serpente do Éden, Gênesis 3, 1, 4, 13, 15. Miguel é o mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e juntamente com seus liderados expulsa Satanás e os seus anjos do céu. Apocalipse 11, melhor dizendo, Apocalipse 12, versículo 8. Miguel, com os seus anjos, vence o diabo e os seus demônios. A expulsão de Satanás, versículo 8. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás e outros que afirmam que não há ligações com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento. Exemplo, 1 Reis 22, 23, Jó 1, 6, 9, 2, 1 e 6 e Zacarias 3, 1 e 2. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Eu vi Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, 18. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. E isto mostra que Satanás contemplava em visão a queda. Isso mostra que Jesus contemplava, melhor dizendo, em uma visão, a queda de Satanás, enquanto os 70 pregava o evangelho. Por que foi dito isto? Eles voltaram abismados, maravilhados, porque os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam e os aleijados andavam.
Jesus disse: não se maravilha por isso. Antes, maravilhais pelo nome vossos estar escrito no céu, pois eu vi cair de lá o diabo, a antiga serpente. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Paulo diz isso em Romanos 5:1, 8:33. No Apocalipse vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios. Apocalipse 12, 7 e 9. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois esse sempre atuou em nome do Senhor. Judas 9. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, para finalmente ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 23, 10. Diante das arremetidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nesta luta uma gloriosa promessa. Romanos 16, 20. A promessa que temos é que somos vitoriosos pelo nome do Senhor. Por mais que Satanás nos tente, por mais que Satanás tente nos intimidar, pelo nome do Senhor o derrotamos. Pelo nome do Senhor pisamos em serpente e ela não nos fará dano. Pelo nome do Senhor, se bebermos algumas coisas mortíferas, não nos fará dano. Tá? Abre aspas. Não é tentar o Senhor Deus e achar que vai receber livramento. Não. É em um caso específico. Pelo nome do Senhor, nós manda os demônios sair e eles têm que sair. Pelo nome do Senhor, colocamos as mãos sobre os enfermos e os curamos. Satanás não tem poder contra a igreja. Tá? Não dê poder ao diabo que ele não tem. Tem muita gente que tem medo do diabo. Tem muita gente que faz uma apologia ao diabo e acha até que o diabo é mais poderoso do que Deus. Porque fala tanto no diabo. Há tantos pregadores aí que mais falam no diabo do que falam em Deus. Está repreendido, tá? Nós fomos chamados para programar o reino de Deus e não o reino do diabo e das trevas. No subsídio doutrinário, nesta ocasião, traz-nos os relatos sobre a grande tribulação, de acordo com Apocalipse 12, 7, que houve uma batalha no céu. Os adversários são Miguel e seus anjos, que luta contra o dragão, Satanás e seus anjos, demônios. A batalha é curta e o resultado indiscutível, que é como eu venho dizendo, nós, a igreja, a noiva, vencemos Satanás e venceremos para todo o sempre. Satanás e seus anjos não prevalecem, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 8. Embora esse evento ainda seja futuro, o seu acontecimento e resultados são tão certos que são descritos no tempo passado do Verbo. Com resultados desta batalha, Satanás e seus anjos serão lançados à terra e virão com vingança contra a nação de Israel e inútil esforço de destruí-la e frustrar a promessa que Deus fez a Abraão de fazer Israel uma grande nação. Daniel 12, 1, Apocalipse 12, 9 e 17. Satanás sabe que é derrotado. Os demônios sabem que são derrotados. Sabem que não tem chance, né? Temos o caso lá do Gadareno, que quando Jesus chega, os demônios acham que já é o julgamento deles. E o que eles dizem a Jesus rogando? Já viesse nos atormentar antes do tempo? Não nos lance no abismo, mas deixe entrarmos nos porcos. Ou seja, os demônios achou que já era o momento final deles. Então Satanás sabe que ele é derrotado e que ele jamais vencerá. Mas ele não desiste e quer
arrastar o máximo possível de pessoas para com ele, para o inferno, para o lago de fogo. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos recomenda vigiarmos, estarmos atentos, a cuidarmos para não cair. Então aquele que está em pé, ela diz, cuide para que não caia. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos para acampar ao nosso redor. Então o diabo não pode nos derrubar. O diabo não pode nos atacar, a não ser que haja uma permissão de Deus, como houve no caso de Jó, ou se eu e você abrimos a guarda, se eu e você abrimos a brecha. Como abrimos a brecha? Quando cedemos ao pecado, quando cedemos à mentira, quando cedemos à prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, droga e álcool desenfreado. Então basta eu e você estarmos vigiando e Satanás não nos engana. Tópico 3. O maioral dos demônios, a serpente. O termo dragão é drakon, em grego, e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, como Tanim e Levitam, cujo sentido é diversificado, como monstros, animais do deserto, serpente. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Versículo 9. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Gênesis 3, 1, 4, 14 e 15. Ele é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje é uma de suas especialidades. 2 Coríntios 2, 11, 3. Paulo manda tomarmos cuidado, porque até mesmo em ministro de justiça, Satanás se transforma. E se possível for, até mesmo em um anjo de luz, para trazer uma falsa doutrina, como ele fez com as testemunhas de Jeová, com os adventistas do sétimo dia, com Maomé, né? Satanás não tem a verdade, nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que todos aqueles que amam a mentira e praticam a mentira não têm Deus por pai, mas tem o diabo. Então, se você costuma mentir, toma cuidado, que Deus não é seu pai, mas o diabo. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, ou Satanás, adversário. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. As Escrituras revelam, primeiramente com nome pessoal, quando induz o rei Davi a fazer recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e citou Davi a numerar a Israel. 1 Crônica 21, 1. Deus havia dado uma ordem que o povo de Israel não precisava ser contado. Mas Davi perde a visão por um momento e dá ouvido a Satanás e conta o povo. E por isso, uma peste mortal começa a matar o povo de Israel. Até que Davi roga a Deus para que o povo não pague, mas ele. E Deus tem misericórdia do seu povo. Pois isto é o que Satanás sempre tentará: destruir o povo de Deus. Pois eles são demônios que não são vistos. Age atualmente num plano espiritual e cega os ímpios para a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4, 4. Promove falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, 1, como falamos, né? Temos aí a maçonaria, a Rosa Cruz,
temos os pregadores de prosperidade, né? Temos a Vó Rosa, né? Temos aí adoradores de Satanás nos próprios candomblé. Aqueles que adoram imagem de escultura não estão adorando a Deus, estão adorando os demônios. E quem diz isso não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. E eu fico com a palavra de Deus. O diabo, o termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do verbo diabolium, acusar, difamar e enganar, provocar um desacordo. Esse é o papel do diabo. Quando você vê alguém caluniar, mentir, fofocar, trazer intriga, conversinhas, né, para prejudicar alguém, você já sabe quem está nele e por quem ele está sendo usado, pelo diabo. A especialidade dele é enganar e acusar. Versículo 10. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Como já dissemos, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. João 8, 44. Então, se você costuma mentir, toma cuidado. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado neste lugar. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então aí é o que nos mostra sobre a derrota final do diabo. Tópico 4, o poder de Jesus sobre os demônios. Vimos o poder do diabo, agora vemos o poder de Jesus. O contexto bíblico. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por daimonião, demônio, e um por daimon. Isaías 65, 11. A tradução judaica considera os demônios como anjos caídos, que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos. Lucas 4, 33, Lucas 8, 29, Apocalipse 18, 2. E os espíritos malignos, Lucas 8, 2. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas, Lucas 11, 24, 26, e causam todo tipo de doença, Lucas 9, 39, 42, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca, Lucas 13, 32, o triunfo de Cristo, a vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação no deserto, Mateus 4, 11, o diabo está derrotado preliminarmente. João 12, 31. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 11. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7. E o impedimento nas jornadas missionárias. 1 Tessalonicenses 2, 18. Nós não devemos ignorar suas astúcias. 2 Coríntios 2, 11. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16, 20. Então essas são recomendações para mim e para você. Não vamos fazer um culto aos demônios, mas sabemos que ele tem as suas artimanhas. Mas através do nome de Jesus, nós o vencemos. Subsídio doutrinário. A vitória de nosso Senhor sobre os ataques de Satanás qualificaram-no para ir à cruz. Ali Satanás parecia ter conseguido a sua vitória, evitando o estabelecimento de um reino messiânico. Mas, ironicamente, esta vitória de curta duração
na realidade, destruiu o reino do próprio Satanás. Na cruz, os pecados da humanidade foram completamente pagos e a derrota de Satanás foi garantida, embora não seja até o final do milênio, que ele, por fim e permanentemente, seja confinado ao eterno lago de fogo. Satanás achou que estava derrotando Jesus na cruz, mas na verdade ele estava causando a sua própria derrota, porque na cruz Jesus cravou toda a cédula que era contra nós. Todo o nosso pecado foi perdoado através da cruz de Jesus e Satanás derrotado. Amém? Vamos à conclusão? Os demônios são reais e são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19, como nós já citamos. Pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, nós vencemos o diabo. Nós vencemos a antiga serpente. Não precisa ficar com medo do diabo, tá? Basta que você não dê brecha, basta que você não ceda ao pecado. Basta que você continue confiando unicamente no sangue de Jesus. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva, digite lá paulo.delanhese. É muito fácil. Quando você clicar para abrir esse vídeo, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, faça o seu comentário, toque no sininho e todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você receberá uma notificação no seu celular. Envie também os nossos vídeos aos seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Twitter e do Instagram. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança como essa. Um beijão no coração de cada um.